livro é Entendendo a Esquizofrenia, como a família pode ajudar no tratamento, editora Interciência. Eu vou começar com o doutor Leonardo Palmeira. Eu queria que você definisse exatamente o que seria a esquizofrenia numa definição rápida e concisa. Bom, a esquizofrenia ela é uma doença mental, Sim. né? E a principal alteração é uma dissociação entre pensamento, emoção e percepção. Então, a pessoa ela não consegue integrar algumas vivências psíquicas dela. E né? há uma desassociação total entre fantasia e realidade. Exatamente. E surge justamente aí. Por exemplo, existem estudos que falam que a alucinação, na verdade, são pensamentos que o próprio paciente tem, só que ele interpreta esses pensamentos como vindo de fora do corpo dele. Então, ele passa a achar que é alguém falando com ele, mas, na verdade, é o próprio pensamento. Né? Isso é um problema de conexão neuronal. Bom, agora, isso poderia ser atribuído, ser chamado de caso de esquizofrenia, o caso de alguns santos, por exemplo, que ouviam vozes, Joana d'Arc, que ouvia vozes, poderiam ser casos de esquizofrenia? Não, aí não, porque você está dentro de um contexto religioso. Né? Sim. A esquizofrenia ela é a desagregação psíquica. Essas pessoas elas podem receber santos ou ter visões, né? Mas elas não se desagregam como esquizofrênico. Né? O esquizofrênico não, ele vai ter outras alterações de comportamento. É ótimo esclarecer isso. E a dificuldade senão... de conviver em sociedade, né? Porque ele acaba se desagregando muito. E por que vários esquizofrênicos se recusam a tomar o remédio constantemente? De repente param de tomar? Pela consciência da doença que eles não possuem. Né? Eles acham que, se estão se sentindo perseguidos, de fato estão sendo perseguidos. Né? Eles criam uma fantasia e passa a ser difícil distinguir, inclusive, quer dizer, o sonho da realidade, a fantasia da realidade. Sim, né? Por mais que você convença o paciente ou tente convencer pela lógica, ele não aceita isso. Né? Ele está completamente convicto daquilo. Mas o remédio tem efeitos colaterais violentos? Hoje nós temos medicações bastante eficazes e bem toleradas. Né? Existem medicamentos de segunda geração, né, em que a pessoa consegue levar uma vida normal, com poucos efeitos colaterais, e a medicação melhora esses delírios, essas alucinações, e melhora o comportamento do paciente. Pois é, mas o que eu quero dizer é o seguinte, tem pacientes que já estão medicados, estão tomando os remédios, e de repente param. Por que param? Se estão levando uma vida normal graças ao medicamento. Porque ou se acham curados, né? Bom, já resolvi o meu problema, né? Eu não tenho mais aquelas crenças ou aquelas alucinações, ou porque realmente não tem consciência da doença. Até que ponto é um fator hereditário? A esquizofrenia ela tem alguns genes envolvidos, né, na sua predisposição. Não estamos falando de um gene só, possivelmente existem dezenas ou até centenas de genes, muitos deles não descobertos ainda, né? Mas não é só o fator genético que é importante. Tem estudos de gêmeos monozigóticos que têm o mesmo DNA e que um paciente é esquizofrênico, o outro irmão não adoece. E a chance desse outro irmão adoecer é de 50%. Então, você vê, você tem o mesmo DNA que um paciente que tem esquizofrenia, o outro adoece apenas em 50%, então você tem outra metade de risco, fator ambiental. Qual é a faixa etária em que a esquizofrenia costuma se manifestar? Entre os 15 e os 35 anos, mas principalmente na adolescência e início da idade adulto-jovem. Quer dizer, depois disso não... São mais raros os casos, né? Mas você tem casos posteriores a 35 anos e raramente após os 50. O esquizofrênico sofre de paranoia, não sofre? Isso. Que são os Ele delírios. acha que está sendo perseguido. Sendo perseguido ou sendo monitorado, né? Eu tenho, lembrando agora de um caso de um paciente que eu atendi e que ele achava que o vizinho do lado tinha colocado câmeras no quarto, né, para filmá-lo, tinha implantado um chip no seu cérebro para monitorar os seus pensamentos, então, portanto, sabia todos os pensamentos que ele tinha. Quer dizer, uma extrema... Imagina a angústia que esse sintoma não provoca na pessoa. E quais são os chamados sintomas positivos e os negativos? Então, os positivos são esses, são os delírios, as alucinações, que podem ser de todos os órgãos sensoriais, né?
E os sintomas negativos já é a falta de vontade, de iniciativa, o desinteresse. Uma depressão, digamos assim. Às vezes confundido, como se fosse. Confundido com depressão, mas muito mais profundo que uma depressão, porque o sintoma negativo, ele é um traço na esquizofrenia. Inclusive, alguns pesquisadores chamam de sintoma deficitário. É como se a pessoa tivesse uma deficiência da vontade, né, uma deficiência de expressar suas emoções, né, fosse mais embotado. Né? Então, é um sintoma mais duradouro. Há delírios visuais também da pessoa olhar os outros como animais ou se sentir invadido por uma legião de ratos dentro de casa? Sim, existem visões bastante enriquecidas, né? Onde o paciente vê a forma, combina a forma com a audição, né? Que a gente chama das alucinações conjugadas, e aquilo toma o formato de uma coisa realmente real. Né? E pode ser bichos, pessoas, impostores, perseguidores. Agora, você falou, quem foi, acho que foi Maria Tereza que falou de um caso em que a pessoa se tratou e tem um emprego público, inclusive, né? E esse caso, inclusive, Jô, eu atendi também, e ele foi quinto lugar geral desse concurso público. Quer dizer, um concurso muito difícil. Porque a inteligência não é acometida pela doença. Não. Nem a sensibilidade. Aliás, às vezes é o contrário, né? Você vê, é difícil você ver um esquizofrênico burro, vamos dizer assim. Né? Que eu não sei porquê, mas os casos que a gente lê, pelo menos. Agora, especificamente sobre emprego, é difícil um esquizofrênico conseguir um emprego, né? É difícil até pelo estigma, né? Pelo preconceito. A pessoa tem medo de que, de repente, haja um surto no trabalho, sei lá. A questão do estigma, Jô, é um problema sério, né? Porque eu acho que é uma barreira, às vezes, até maior do que a própria doença. Que a pessoa faz o tratamento, se estabiliza, não tem mais aqueles sintomas de desagregação, e aí ela quer trabalhar e esbarra na questão do preconceito. Bom, eu conversei aqui com o doutor...